Tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui em torno de Jung. Né? Hoje se comemora o aniversário do Jung, né? dessa semana. Né? A SBPA então, está promovendo a Semana de Psicologia Analítica. Tá? Então, agradecer a participação de todos, da presidente Elizabeth Cota, da presidente da SBPA de São Paulo, Ana Maria Cordeiro, tá? Da palestrante Carla Portela, tá? E do nosso trainee da turma de não residentes, Alberto Carvalho, que vai fazer essa mediação aí com a Carla. E vai abrir para as perguntas, enfim, vai conduzir aí o processo, tá? Então, com a palavra, Carla. Vamos lá. Primeiro sou eu, que eu tenho que apresentar a Carla. É você, querido. Já te pelei. Tá, tudo bem. Vamos lá, então, vamos apresentar a nossa palestrante de hoje, é a Carla Portela. O tema da palestra de hoje é o desenvolvimento da personalidade. A Carla é psicóloga, analista junguiana, membro da SBPA do Rio e da IAP, especialista também em terapia de casais e terapia de família, mestre em teoria da personalidade pela UFRJ, atuou como psicóloga do município do Rio de Janeiro, no CAPS Álcool e Drogas Mané Garrincha entre 1999 e 2011, e também atuou como professora do curso de especialização em psicologia junguiana da Universidade Veiga de Almeida, no Rio, entre os anos de 2002 e 2019. Atualmente é psicóloga clínica, professora, supervisora e orientadora da FAMAT, onde ministra disciplinas e estágios, né, orienta estágios também, supervisiona os estágios em Jung, as disciplinas relacionadas ao Jung, e também terapia de casal e família. Antes da pandemia, ela estava planejando abrir um curso de especialização tanto em terapia de casal e família, lá pela FAMAT, também quanto da teoria junguiana, mas esses planos estão, por enquanto, suspensos, mas aguardamos novas informações. E há também um grupo de estudos, né, Carla, sobre terapia de família também, que ela conduz. Então é isso, vamos iniciar a palestra e no final eu vou também mediar as perguntas. Então, bom trabalho a todos. Obrigada pelas palavras. Bom, de novo, né, sejam todos muito bem-vindos, novamente. É um grande prazer estar aqui nesse evento, né, eu espero realmente que eu possa, com a minha fala, contribuir cada um, né, dentro da sua área. Eu acho que a riqueza desse evento é essa, né? Cada um com experiência, cada um com enfoque, e a gente poder costurar essas ideias que a psicologia analítica ela tão generosamente nos brinda. E principalmente nesse momento, né, tão delicado, que está todo mundo nas próprias casas, né, todo mundo fazendo a catábase, né, que é essa descida para o inconsciente, querendo ou não, a gente está sendo convidado a fazer esse mergulho nesse nosso mundo. E eu vou falar um pouco disso. Na verdade, a minha fala anda por esse caminho também. O livro que eu vou trabalhar com vocês, vou colocar aqui para mostrar aqui. Será o Desenvolvimento da Personalidade, né, volume 17 das obras do Jung. Esse livro, na verdade, ele é uma compilação do trabalho de Jung sobre educação e psicologia infantil, onde ele vai destacar a importância do relacionamento dos pais com os filhos, enfatizando toda a comunicação que existe entre esses dois mundos. Jung também vai apresentar nesse livro ideias bem importantes no entendimento de uma dinâmica conjugal. No texto Casamento como Relacionamento Psíquico, ele vai dar várias ideias importantíssimas falando sobre dinâmica conjugal. E o período, então, que ele escreveu esse livro acontece entre 1910 e 1932. No texto, A Importância da Psicologia Analítica para a Educação, que foi uma conferência que ele anunciou no Congresso Internacional para a Educação, em 1923, ele vai mostrar as conexões existentes entre a psicologia analítica e o problema da educação. Para isso, Jung irá discorrer brevemente os pontos de vista fundamentais da psicologia analítica que deveriam ser tomados em conta no julgamento da psique infantil, especialmente da criança em idade escolar.
Então, o Jung vai se debruçar muito sobre essa relação inconsciente, na verdade, que acontece não só entre os pais e o filho, mas também com relação ao processo da educação. Então, ele começa esse artigo dizendo a importância, né, da questão do desenvolvimento da consciência. Aqui só um pouquinho. E ele fala o seguinte: o estado inconsciente de si mesmo, que se estende pelos 2 ou 3 primeiros anos de vida, é o estado em que o indivíduo se acha como inteiramente fundido com as condições do meio ambiente. Do mesmo modo que a criança, durante a fase embrionária, quase não passa de uma parte do corpo materno, da qual depende completamente, assim também, de modo semelhante, a psique da primeira infância, até certo ponto, é apenas parte da psique materna e, logo depois, também da psique paterna, em consequência da atuação comum dos pais. Desde o começo da infância, então, ele vai dizer que já existe um caráter. É preciso entendermos uma criança não como tábula rasa, né, como muitos supõem. A criança ela nasce dotada de um organismo altamente complexo, com determinantes que nunca cedem nem oscilam ao longo da vida, e que vão dar à criança o seu caráter. Já no início da infância, a mãe reconhece a individualidade do seu bebê, e se você observar cuidadosamente, descobrirá tremendas diferenças mesmo em crianças de tenra idade. A criança, então, ele vai dizer, se encontra de tão modo ligada em unidade à atitude psíquica dos pais, e unida à atitude psíquica dos pais, que não é de causar espanto se a maioria das perturbações nervosas verificadas na infância devam sua origem a algo de perturbado nessa atmosfera psíquica dos pais. Então, nesse momento, o Jung vai se debruçar nessa vida não vivida dos pais. É esse objeto de estudo que ele está fazendo, né, nesse texto. As reações mais fortes sobre as crianças não provêm do estado consciente dos pais, mas do seu fundo inconsciente. Será de grande utilidade para os pais saberem considerar os sintomas dos seus filhos à luz dos seus próprios problemas e conflitos. E aí, para ilustrar como se dá essa comunicação entre esses mundos, ele vai dar um caso, vai falar de um caso de uma menina de 9 anos. Essa menina, né, durante quase 3 meses, ela apresentava uma temperatura inferior à normal e não podia frequentar a escola. Além disso, não tinha nenhum outro sintoma, apenas falta de apetite e de cansaço. O médico não encontrava nenhuma razão para esse estado. Por fim, a mãe abriu-se com a psicóloga, explicou que ela e o marido não eram felizes juntos, mas que nunca haviam tratado do assunto na presença da menina e que, portanto, ela não podia estar consciente de nada a respeito disso. A mãe desejava o desquite, mas não podia decidir se assumir as mudanças decorrentes. O assunto continuava para os pais uma questão aberta. Ambos tinham, para com a criança, um apego demasiado e possessivo. A criança tinha um forte complexo paterno. Dormia muitas vezes no quarto do pai, em uma caminha perto da dele, e de manhã ia para a cama do pai. Um dia, ela contou o seguinte sonho. Fui com o pai visitar a avó. A avó estava em um navio grande. Ela queria que eu beijasse e procurava me abraçar, mas eu tive medo dela. Disse o pai. Então, eu vou beijar a avó. Mas eu não queria que ele fizesse isso. Eu tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa. Então, o navio foi-se embora e eu não encontrava mais ninguém e comecei a sentir medo. Deixa eu só diminuir essa parte aqui, que eu estou com dificuldade de passar por causa daqui. Peraí, foi. Por diversas vezes, a menina sonhou com a avó. Numa delas, a avó parecia uma boca escancarada. Sonhei com uma cobra muito grande. Ela estava debaixo da minha cama e saiu daí para brincar comigo. Então, você vê que são sonhos da menina, né? O sonho com a avó, ela contou com certa repugnância. E logo em seguida, disse que toda vez que o pai saía, ela tinha medo que ele não voltasse. Tinha adivinhado a situação entre o pai e a mãe e contou à psicóloga que ela sabia que a mãe não gostava do pai, mas que ela não queria falar sobre isso porque era uma coisa desagradável para os pais. Se o pai saía para viajar por causa de negócios, ela sempre sentia medo que ele fosse abandonar a família. Também percebia que nessas ocasiões a mãe parecia mais contente. A mãe compreendeu que dessa maneira não estava ajudando a filha, pelo contrário, prejudicava a sua saúde se não solucionasse a situação.
Tomaram uma decisão e expuseram a situação à menina. A mãe estava convencida de que a separação seria prejudicial à criança, mas ocorreu o contrário, e a criança melhorou depois, desde que a situação real foi tratada abertamente em uma conversa. Não são jamais os conflitos patentes e as dificuldades visíveis que têm esse efeito envenenador, mas as dificuldades e problemas dos pais mantidos ocultos ou mantidos inconscientes. Coisas que pairam no ar, porque a criança percebe de modo indefinido a atmosfera abafada e cheia de temores e apreensões, tudo isso penetra lentamente na alma da criança como se forem vapores venenosos. O que a menina parecia sentir mais agudamente era o inconsciente do pai. Então, ele começa a falar dessa ligação, dessa relação que existe entre inconscientes acontecendo, né? Do pai, no caso, e da filha. Então, o que a menina realmente sentia era o inconsciente do pai. Quando o marido não tem um verdadeiro relacionamento com a esposa, que era o caso dele, é levado pela própria natureza a procurar uma outra saída. Em tais casos, se o homem não se conscientiza disso, ou ele vai reprimir a fantasia desse tipo, então acontece que, por uma parte, regride para a imagem da mãe, que está conservada na memória, e, por outra parte, procura diretamente a filha, se a tiver. Isso é que o Jung vai denominar de incesto inconsciente, né? É essa combinação, é essa participação mística que vai acontecer entre esses inconscientes, tá? E lembrando que a gente está falando de arquétipos, né? A gente está usando assim as figuras de pai e mãe, né? Porque são as figuras que, com mais facilidade, essa projeção de arquétipo da grande mãe e do pai é feita, mas não é necessariamente o pai nem a mãe biológica. A gente tem essas figuras que fazem esse papel ao longo da história da criança, tá? O sonho com a avó mostra que o estado psíquico inconsciente do pai penetra completamente a alma da criança. Ele gostaria de beijar a avó, e a criança, durante o sonho, se sente forçada a fazer o mesmo. A avó, que se resume numa boca aberta, aduz a ideia de devorar. É evidente que a criança se acha em perigo de ser devorada pela libido regressiva do pai. Essa é a razão pela qual sonha com a cobra. Há muitíssimo tempo, a cobra é considerada o símbolo do perigo de ser envolvido, devorado ou envenenado. Isso é o que o Jung vai chamar da expressão da identidade primitiva, da qual apenas lentamente se vai libertando a consciência individual. Nessa luta pela independência, a escola, né, que daí a palestra dele voltada para os educadores, vai desempenhar um papel muito importante, por ser o primeiro ambiente que a criança encontra fora da família. Então, os companheiros vão substituir os irmãos, o professor, o pai, e a professora, a mãe. E é muito importante que o professor esteja consciente desse papel. A gente tem esse gráfico aqui, que é o gráfico que ilustra as possíveis dinâmicas, né, que acontecem. A gente pode tanto pensar no professor e aluno, como pode pensar no terapeuta e paciente, como pode pensar também nos casais, né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho da dinâmica de casal, como também na dinâmica familiar, né? É uma série de relações acontecendo. Então, a gente não está falando de uma relação só de consciência para consciência, a gente está falando dessa variedade toda de possíveis relações que podem acontecer, né? Então, Jung ele vai trazer uma ideia onde ele vai falar de 3 tipos de educação, tá? Que ele considera importantes. Uma delas seria a educação coletiva consciente, que o Jung não vai entender isso como sendo uma educação necessariamente em escola, mas é uma educação que segue regras, princípios e métodos que seria indispensável e não pode ser substituída por nenhuma outra. Vivemos na coletividade e precisamos de normas coletivas. Para muitos indivíduos, isso seria o suficiente. Porém, para outros, iria ser necessário um outro tipo de educação, isto é, de uma educação individual. E aí ele fala, então, do segundo tipo de educação. Seria a educação individual. Nesse tipo de educação, devem passar para o segundo plano todas as regras, os princípios e métodos coletivos, pois o que se pretende é desenvolver a índole específica do indivíduo. Todas as crianças ou educandos que apresentarem resistência invencível à educação coletiva precisariam ser tratadas de modo individual. Para isso, é preciso conhecer profundamente a vida que o educando leva em casa e conhecer os efeitos que essas causas externas produziram na alma da criança. E aí, para falar e para ilustrar isso, tem um filme bem interessante que é chamado Como Estrelas na Terra, 2007, que foi feito, um filme indiano, que vai falar exatamente desse professor que aparece na vida do jovem Ishan. Ele era um jovem que tinha vários problemas, com uma dificuldade muito grande para se concentrar nos estudos. Depois de muitas reclamações na escola,
o pai, então, acha que o filho não fazia as tarefas porque era indisplicente, não tinha compromisso com nada, e ele resolve, então, deixar o filho no orfanato, no internato. E aí o garoto desenvolve uma depressão. Nesse momento, ele vai ter contato com o professor substituto de arte, que vai conseguir fazer exatamente isso que o Jung está falando, né? Ele vai perceber e vai entrar no mundo do aluno para descobrir o que estava acontecendo. E aí todo o processo de transformação acontece. Mas o principal tipo de educação que o Jung vai privilegiar é o que ele chama de educação pelo exemplo. Essa espécie de educação ocorre espontaneamente de modo inconsciente. Então, o Jung vai falar isso tanto em relação ao professor como em relação aos pais, né? A gente pode vir com as melhores práticas, melhores técnicas, melhores conhecimentos, todo o recurso que a gente tiver, mas os filhos e os alunos vão estar percebendo as ações sobre isso. E aí, então, ele vai dizer que essa educação pelo exemplo é a forma mais antiga e talvez a mais eficaz de toda a educação. E ela está em concordância exatamente com essa relação que a gente vai chamar de identidade psíquica, que é a relação da consciência com o inconsciente. É esse nível de relação que a gente está dizendo que é um nível importante da gente observar. O Lévi-Strauss vai chamar isso de participação mística. Esse fator é tão importante que o melhor método educacional pode, até em certos casos, tornar-se completamente sem efeito. Simplesmente porque o mau exemplo foi dado, né? E aí, essa ideia é uma ideia interessante, que é a ideia de que só pode curar quem é ferido, né? O terapeuta também, que está dissociado da própria sombra, ele vai ser sempre idealizado. Então, tanto o terapeuta, ele tem que ter contato com a sua sombra, quanto como com o ferido dentro dele, como o professor também teria que ter contato com a sua sombra, a sua criança, o seu aluno interno. E essa imagem fala disso, né? Da relação do professor com essa criança interna, com esse aluno que também aprende, que também tem dúvidas, não é só aquele que sabe. Beitel vai trazer essa vivência da polaridade no arquétipo mestre-aprendiz, que é o arquétipo que vai ajudar o educador a viver simbolicamente esse papel. Ou seja, ele não está só no lugar de mestre, mas ele também é aprendiz. Então, essa relação é uma relação fundamental para a gente entender a quantidade de possíveis influências que a gente vai receber em todos os tipos de relação. Todo educador, então, segundo ele, deveria propor sempre de novo a pergunta essencial. Se ele procura realizar em si mesmo e em sua vida do melhor modo possível e de acordo com a sua consciência tudo aquilo que ele ensina. Na psicoterapia, tivemos de reconhecer que, em última instância, não é a ciência nem a técnica que tem o efeito curativo, mas somente a personalidade. O mesmo acontece na educação. Ela pressupõe a educação de si mesmo. Então, é isso que o Jung vai propor, que o professor se eduque para poder educar. O que importa não é o grau de saber com que a criança termina a escola, mas se a escola conseguiu ou não libertar o jovem ser humano da sua identidade com a família e torná-lo consciente de si próprio. Sem essa consciência de si mesmo, a pessoa jamais saberá o que deseja de verdade, mas continuará sempre na dependência da família e apenas vai procurar imitar os outros, experimentando o sentimento de estar sendo desconhecida e oprimida pelos outros. Então, essa primeira parte, né, que eu gostaria de falar rapidamente, foi os aspectos importantes dessa dinâmica inconsciente na área da educação. Eu agora vou falar um pouco da terapia familiar, né, que é uma outra parte importante que a gente teve também por conta do próprio livro, né, desse livro que a gente está desenvolvendo hoje. O Jung ele vai plantando as principais ideias para a gente poder trabalhar como a gente trabalha hoje atualmente com a terapia de família. Quando ele diz, por exemplo, que o filho vive a vida não vivida dos pais, ele vai inaugurar, então, a importância desse olhar e vai enfatizar a importância dessas relações. Bom, conhecendo ou não a nossa história, né, na nossa história familiar, todos somos resultados dela, né? Nessa árvore a gente está vendo a quantidade de pessoas, nossos antepassados, que fizeram parte dessa árvore. Nossos avós, nossos bisavós, tataravós e aí por diante. Conhecer nossa origem nos ajuda a resgatar a nós mesmos. As chamadas heranças psicológicas familiares são parte fundamental da estrutura da psique. Jung, em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele vai contar que, enquanto trabalhava em sua árvore genealógica, ele compreendeu a estranha comunhão de destinos que ligavam a seus antepassados. A fala dele: tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte dos meus pais, meus avós e outros antepassados.
Muitas vezes parece haver numa família um karma impessoal que se transmite dos pais aos filhos. Sempre pensei que teria de responder a questões que o destino já propuseram a meus antepassados, sem que estes lhe houvessem dado qualquer resposta. Ou mesmo que deveria terminar ou simplesmente prosseguir tratando de problemas que as épocas anteriores haviam deixado em suspenso. Por outro lado, é difícil saber se tais problemas são de natureza pessoal ou de natureza geral, coletiva. Parece-me ser este último o caso. Enquanto não é reconhecido como tal, um problema coletivo toma sempre a forma pessoal e provoca ocasionalmente a ilusão de uma certa desordem no domínio da psique pessoal. Efetivamente, tais perturbações ocorrem na esfera pessoal, mas não são necessariamente primárias, são secundárias e recorrem de uma mudança desfavorável do clima social. Nesse caso, portanto, não se deve procurar a causa da perturbação na ambiência pessoal, mas na situação coletiva. E aí, o Jung vai chamar a atenção para esse gráfico, né? É um gráfico que ele vai escrever, vai desenhar no livro Psicologia Analítica, notas de um seminário que ele deu em 1925. E aí ele vai mostrar as influências que a gente recebe, né? A analogia apresenta o quê? O indivíduo como cume de montanhas. Então, aquela parte vermelha são os indivíduos, né? A primeira conexão entre certos indivíduos é da família, que tem ali o rosa escuro, né? Em seguida, são os clãs, que se unem em certo número de famílias. Depois vem as nações, que unem grupos ainda maiores. Após estas, vem uma parte denominada grande grupo, com a qual conecta nações, como exemplo, os europeus. E abaixo de todos esses pode-se encontrar o que ele chama de o grupo dos primatas, que vai incluir os ancestrais primatas e os animais ancestrais em geral. E, por último, aquilo que Jung vai chamar de fogo central, relacionado à energia dos arquétipos. Os mitos carregam a história de um povo, de uma coletividade e também da família. Segundo Liz Green, quanto maior a tentativa da gente se afastar desses pais, maior a proximidade e o domínio que eles terão sobre a pessoa. Ela falando, pode-se fazer o que se puder ou o que se desejar com uma herança, mas a própria herança não pode ser ignorada ou devolvida, pois nossas famílias são o nosso quinhão, a nossa moira, que são as deusas do destino. Nos artigos sobre desenvolvimento infantil, Jung vai atribuir uma grande importância à unidade do inconsciente da mãe e do filho. Através de uma luta gradual e lenta, surge o ego individual do filho, ainda bastante indiferenciado e marcado pelos conflitos não expressos e histórias que vivem na psique do genitor. A vida não vivida dos pais é infligida ao filho através do que os gregos vão chamar de moira. Esses conflitos inconscientes que permanecem não resolvidos vão voltar para se alinhar na psique do filho, na forma de uma herança psíquica. Assim, o filho assume a responsabilidade de trabalhar os complexos familiares. Dessa maneira, os ancestrais permanecem como herança viva na psique do filho e pode ser transmitida às gerações seguintes. Os mitos familiares, então, são nossa fonte de compreensão dos diversos padrões arquetípicos existentes nas nossas famílias. A imagem da maldição familiar, por exemplo, para os gregos, retratam esse legado invisível. A cultura grega politeísta é uma cultura na qual a noção de indivíduo encontra-se dissolvida na noção de grupo, principalmente na noção de grupo familiar, chamado dos genos. De acordo com essa visão, a culpa pelos atos cometidos não é individual, dissolve no coletivo do genos e do social. A postura tradicional da Grécia Homérica é a de culpa coletiva. As faltas são chamadas de amartia, é uma mancha que se espalha e contamina tudo que está em sua volta. Se um dos membros do genos cometer uma falta, todos os membros desse genos são, de uma forma ou de outra, culpados e deverão expiar pela falta. Essa noção do mundo antigo continua a ter uma existência no inconsciente coletivo. Walter Boechat, ele vai ressaltar que os psicoterapeutas percebem com clareza isso em seus consultórios. Os complexos não resolvidos ou elaborados pelos pais vão ter que ser confrontados pelos filhos e netos de uma forma ou de outra. A terrível amartia, segundo ele, se faz ainda presente de forma muito concreta nos sertões do Brasil, onde famílias inteiras se destroem pela sede do poder. Paula Boechat, também uma terapeuta familiar importante no Rio de Janeiro, ela vai ilustrar essa maldição familiar, exemplificando com a família dos Átridas. Jung nos chama a atenção com relação ao quanto de culpa deve ser realmente atribuído aos pais. Jamais se deverá esquecer
que se trata aqui do pecado original, certamente um pecado contra a vida e não uma falta contra a moral construída pelos homens. Por isso, os pais, por sua vez, deverão ser vistos como filhos dos avós. A maldição dos Átridas não é nenhum palavreado oco. E aí, eu vou trazer um pouquinho os Átridas, né, que é uma família da mitologia grega que foi amaldiçoada pelos deuses e cujos descendentes de várias gerações tiveram que cumprir um destino trágico. Esse aqui é o gráfico, né? É claro que tem muita gente aí, a gente vai falar só de alguns personagens para mais ou menos mostrar a Martia, que foi, a princípio, feita por Tântalo, né? Tântalo está lá em cima, ele é filho de Zeus e Plote. Tudo começa com ele, né? Extremamente rico e querido dos deuses, o Tântalo era admitido em todas as festas dos deuses. Ele tinha entrada livre entre os deuses. Mas por 2 vezes, Tântalo já tinha traído a amizade e confiança dos imortais. Numa delas, ele vai revelar aos homens os segredos divinos. E numa outra oportunidade, ele roubou o néctar e a ambrosia dos deuses para oferecê-las a seus amigos mortais. Mas na terceira Martia, que foi a mais terrível e a mais medonha, lhe valeu a condenação eterna. O que ele fez? Para testar a onisciência dos olímpicos, ele vai sacrificar o próprio filho, Pélopes, e oferece ele como alimento aos deuses, em um banquete, para saber se realmente eles iriam perceber. Os deuses, todos eles reconheceram o que havia sido servido por ele, exceto Deméter, que estava tão atordoada por causa do rapto da filha, Perséfone, por Hades, que acabou comendo uma parte do ombro de Pélopes. Por conta disso, então, Tântalo foi punido e jogado no Tártaro, condenado à fome e à sede eternas. Quanto a Pélopes, os deuses recompuseram e fizeram-no de voltar à vida. E aí tem a imagem do Tântalo, né, que é bem interessante o que acontece com ele, que ele foi condenado para sempre ao suplício da sede e da fome, até o pescoço em água fresca e límpida. Quando ele se abaixa para beber, o líquido lhe escoa por entre os dedos. As árvores, que são repletas de frutos saborosos, pendem sobre a cabeça dele, e ele, faminto, estende as mãos para apanhá-los, mas os ramos bruscamente se erguem. Então, essa imagem ela mostra exatamente o que vai acontecer. Ele nunca consegue se realizar com nada, né? Para Junito Brandão, Tântalo é o símbolo do desejo incessante, incontido, sempre insaciável, porque está na natureza do ser humano o viver sempre insatisfeito. Quanto mais se avança em direção ao objeto que se deseja, mais esse se esquiva e a busca recomeça. Então, a primeira amartia foi feita pelo Tântalo, né? Nessa árvore genealógica, a gente vai ver que o Tântalo ele vai casar com Dione. E ele vai ter 2 filhos, que é o Pélopes, né, que é esse que ele dá para o banquete dos imortais, e a Níobe. Então, a Níobe, que é filha de Tântalo também, foi a primeira vítima da amartia paterna. E aí vem mais tarde repetir o destino do pai. Ela vai se casar com Anfião e vão ter 14 filhos. Estava muito orgulhosa por 14 filhos que ela teve, 7 meninos e 7 meninas, e ela começa a se gabar, né, por conta da Leto, que só tinha uns gêmeos. Então, ela meio que se gaba porque a Leto só teria 2 filhos e não 14 como ela. Só que Leto ficou bem aborrecida e pediu para os filhos vingança. Então, os filhos de Níobe foram todos mortos. Os meninos por Apolo e as meninas por Ártemis. Níobe, então, fica desesperada de dor e vai se refugiar no Monte Cípilo, que é o reino do seu pai, onde os deuses a vão transformar no rochedo, que, no entanto, continua a derramar lágrimas. Junito Brandão, que também é uma referência importantíssima, né, na mitologia, ele vai interpretar a metamorfose em rochedo, como de Eco, como um símbolo da regressão e da passividade, que podem se tornar um estado apenas passageiro, precursor de uma transformação. Essa ideia é importante porque a regressão, né, ela não é vista necessariamente como algo patológico ou como algo fixo. Ele pode ser, como Jung vai dizer, um recuar para saltar melhor. Enfim, então Níobe é a primeira vítima da amartia de Tântalo. Pélopes, né, como eu falei, ele vai ser recomposto, né, e fica sabendo que Enômao, que é o rei de Pisa, que é o pai da Hipodâmia, que também está nessa árvore genealógica, Pélopes fica sabendo que o pai de Hipodâmia só daria a mão de Hipodâmia para quem o vencesse numa corrida de carros. Pélopes, então, aceita o desafio. Como os cavalos de Enômao fossem de sangue, facilmente o rei levava vantagem e matava o pretendente. Então, nunca ninguém conseguia casar com Hipodâmia, porque todo mundo, ele vencia todo mundo, visto que o sangue era divino.
Só que a Hipodâmia foi flechada por Eros. Então, ela se apaixona por Pélopes. Nisso que ela faz isso, ela vai corromper o cocheiro real, que é o Myrtilo, que vai concordar em serrar o eixo do carro do Enômao. Com isso, o que acontece? Aos primeiros arrancos dos animais, a peça se parte e o monarca foi arremessado aos solos e pereceu despedaçado. Pélopes, então, se casa com Hipodâmia e, para silenciar Myrtilo, que é o cocheiro real que favoreceu com que ele ganhasse a corrida, ele vai lançar no cadáver no mar. O cocheiro real, antes de morrer, amaldiçoou a Pélopes. Então, a amartia de Tântalo soma-se agora a do próprio Pélopes e a maldição de Myrtilo. A maldição tem combustível para várias gerações. Então, a gente vai vendo como é que essas maldições vão chegando, né? Pélopes, então, ele é recomposto e trazido à vida pelos deuses e vai se casar com Hipodâmia, tendo como filhos Atreu, Tieste e Crisipo. Atreu e Tieste, seria por isso que vem o nome dos Átridas, né? Não vão escapar desse destino trágico, que a amartia original havia os condenado. Então, são várias traições e assassinatos que vão ocorrendo em série, até chegarmos aos descendentes deles, que é o Agamenon e o Menelau. Agamenon surge no mito como rei por excelência, casa com Clitemnestra. Desse casamento, eles vão ter 3 filhos, que é a Ifigênia, Electra e Orestes. E aí, na história, a gente vai vendo a maldição chegando, né, neles todos, né? Só que, para obter Clitemnestra, que era casada, Agamenon, antes mesmo de casar, já mata o marido da Clitemnestra, que era o Tântalo II, e um filho recém-nascido. E aí ele vai sendo perseguido por causa disso e vai ter que se refugiar. Desse casamento, então, vai nascer Ifigênia, Electra e Orestes, e Crisótemis. Menelau teve sua esposa Helena sequestrada. Então, a gente vai vendo a maldição dos dois lados, né? Com Menelau e com Agamenon. Menelau teve a esposa Helena sequestrada por Paris, rei de Troia. Ele vai pedir ao irmão Agamenon ajuda, dando início à famosa guerra dos gregos contra os troianos para poder recuperar Helena. Os gregos, então, eles vão reunir sua arma em Aulis para se dirigirem a Troia. Agamenon, desesperado, desrespeitando a deusa Ártemis, matou a corça sagrada. Como vingança, Ártemis parou todos os ventos, impedindo as naus de zarparem, e exigiu em sacrifício a morte da filha de Agamenon e Clitemnestra, Ifigênia. Então, mais uma morte, mais uma maldição. Mais tarde, Agamenon é assassinado por Clitemnestra. E mais tarde, a morte dele vai ser vingada pelo filho Orestes, que vai assassinar a própria mãe. Então, a gente observa, né, a quantidade de tragédias, né, que vão acontecendo na família, né? O mito, segundo Brandão, é sempre uma representação coletiva, transmitida através de várias gerações e que vai relatar uma explicação do mundo. Segundo Junito, na Grécia Antiga, as faltas eram julgadas de fora para dentro. Não se julgavam intenções, mas fatos, reparações, indenizações à vítima. Assim, qualquer falta, qualquer amartio cometida por um Genos contra o outro tem que ser religiosa e obrigatoriamente vingada. Na tragédia da família dos Átridas, percebe-se como os filhos não só repetem inconscientemente, muitas vezes, o erro dos pais, mas também ficam aprisionados nessa teia de relações anteriores. Através de várias gerações, os descendentes vão ficando presos nessa dinâmica. As maldições dos Átridas acabam quando Orestes recebe o voto de perdão de Atena no julgamento da morte da mãe, Clitemnestra. Boechat vai apresentar isso, como é que se dá esse processo. Atena, deus da sabedoria, consegue o perdão para Orestes e vai transformar as Eríneas, que são personificações da vingança, em Eumênides, que são as benfazejas. E aí ela vai falar desse processo da liberação da maldição, né? Como que a gente consegue, então, liberar essa família inteira dessas maldições. Muitas vezes a liberação dessa maldição ela se dá, por exemplo, através da revelação dos segredos, como vamos ver no filme. Então, tem um filme aqui, que é um filme belíssimo, que eu gostaria de mostrar para vocês uma parte dele, que vai exatamente ilustrar como que essa maldição ela vai passando na família, né? Geração em geração. Então, eu vou falar um pouquinho desse filme, que esse filme é bem interessante para a gente pensar a maldição familiar, né? Você vê, é uma história, um segredo, na verdade, o Miguel, ele passa boa parte do filme achando que o tataravô dele tinha realmente abandonado, a família inteira acha isso, e o que acontece, ele vai descobrindo, né, no processo do filme, que o tataravô foi morto por esse músico famoso, que é o Ernesto de la Cruz. E a família inteira está presa nessa dinâmica. Então, ninguém podia ter música, né? E o interessante é você pensar o processo da libertação, né, a partir da música, a partir da arte. Então, o Miguel ele vai atrás disso.
ele vai buscar o violão, né, do músico lá, que ele quer participar de um evento que tem no Dia dos Mortos, que é uma festa interessante no México, que existia uma comemoração dos mortos. Os mortos, eles eram autorizados a visitar o mundo dos vivos se eles tivessem uma foto para poder serem lembrados. Só que o tataravô do Miguel, ele, na verdade, não tinha essa foto, porque essa foto estava rasgada. Então, ele nunca poderia participar dessa festa. Então, todo o processo do filme é a descida que o Miguel vai fazer, né? Quando ele vai buscar o violão para poder participar do evento lá que ele queria participar, de um evento de música que ia ter, ele desce, né? E vai fazer essa catábase, que é exatamente o mundo dos mortos, né? E aí eu vou falar um pouquinho da simbologia desse mundo dos mortos, que é uma coisa interessante, né? Que é exatamente quando ele vai... que é a jornada do herói. O Campbell, né? Ele vai dizer, tanto no Herói de Mil Faces, né? Como no Poder do Mito, ele vai trazer a trajetória do herói, né? O herói é aquele que vai fazer esse descolamento dessas imagens primeiras. E o Miguel acaba sendo esse herói. Primeiro porque ele tinha essa vontade, ele vai partir para esse processo, ele vai querer fazer essa jornada da vida dele. Depois ele vai entrar em contato com esse mundo, né, que é o mundo dos mortos, que na verdade a gente poderia pensar que é o inconsciente, que poderia vir através de um sonho, através de uma imaginação, né? No filme a gente vai ver a partir de uma descida que ele vai fazer no mundo dos mortos, e a partir daí ele vai fazendo todos os encontros que ele vai precisar para poder resgatar e voltar para o mundo dos vivos, né? Essa ideia da simbologia do mundo dos mortos, né, é uma ideia cara também na mitologia. O Chevalier ele vai dizer que o subterrâneo é o local das ricas jazidas, é o lugar de mudanças, de transformações, da passagem da morte à vida. O rapto de Perséfone, por exemplo, por Hades, é exatamente essa descida, né? Esse mito do rapto de Hades, do rapto de Perséfone por Hades, é o principal culto dos mistérios de Eleusis. E mostra exatamente o rapto de uma alma inocente por Hades, sendo uma necessidade fundamental para uma mudança psíquica. Então, essa descida, essa catábase, né, ela é necessária e é altamente rica no processo de mudança, para que a gente possa sair dessas figuras iniciais, dessas figuras que a gente está ainda muito aprisionado. E a história do Miguel, então, vai ser esse resgate. A partir da história familiar, ele liberta todo mundo. Ele vai liberando a família. Então, a última cena do filme é quando ele volta para a vida novamente, né? Ele consegue voltar e consegue reconstruir a vida novamente da família, colocando a música que foi exilada da história familiar, né? Então, a música servindo como um canal, né? Um caminho de transformação para essa família que estava aprisionada nessa dinâmica inicial. Bom, e aí, deixa eu continuar, então, a exposição dos slides, né? Deixa eu pensar aqui, peraí, deixa eu sair daqui. Peraí, deixa eu botar para cá. Bom, então, segundo o Brandão, né, o Junito, ele vai dizer exatamente sobre isso, né? Essa descida do Héracles, que é um grande herói também ao Hades, sabe-se que esta configura o supremo rito iniciático. A catábase, que é essa morte simbólica, é a condição indispensável para a anábase, que é a subida. Uma escalada definitiva na busca da anagnórisis, que é do autoconhecimento. Então, o Miguel retorna e consegue desvelar, então, esse segredo familiar. Ao contrário do que pensavam, o seu tataravô não havia abandonado a família, mas havia sido assassinado. Com essa descoberta, ele vai conseguir fazer com que o espírito do seu tataravô seja salvo do esquecimento. Miguel finalmente recupera o pedaço da foto que estava faltando, que tinha sido cortado, e o resgate da memória, então, vai ser exatamente a possibilidade da maldição familiar ter um novo desfecho. Bom, então, essa apresentação, né, eu queria realmente dividir em 3 momentos, né? Primeiro falando da educação, depois falando da família, né, desse resgate dessa maldição familiar, da importância da gente conhecer os nossos antepassados. E esse texto do casamento como relacionamento psíquico é um texto bem importante que na terapia de casal a gente vai conseguir aproveitar bastante por conta de várias ideias que ele vai inaugurar nessa dinâmica. Bom, mesmo o Jung também não tendo desenvolvido uma teoria e uma prática
aplicada à terapia de casal e nem à terapia de família, né? Ainda assim, ele é considerado o primeiro terapeuta familiar, né? Ainda assim, ele vai escrever, então, esse texto que vai falar das inúmeras ideias, né, sobre a dinâmica conjugal e vai trazer uma grande compreensão dos conflitos que minam o relacionamento conjugal, junto com uma pesquisa ligada à transmissão de complexos inconscientes. Jung reconhece o casamento como um vaso propiciador de espaço privilegiado para o desenvolvimento do indivíduo. Na relação afetiva, cada cônjuge pode, através do espelhamento, lidar com os temas ligados à vida humana, ao processo de individuação, como nascimento, apego, separação, individualidade, morte e renascimento. Entre os principais fatores de uma desarmonia no casal, o Jung vai destacar a ligação de uma indiferenciação egóica que vai prejudicar o desenvolvimento da consciência do eu e do outro. Isso vai gerar um desconhecimento das próprias motivações e das motivações do outro, que vai levar a um conflito conjugal. No seu texto, O Casamento como Relacionamento Psicológico, ele vai nos dizer que para que o casamento seja uma relação psicológica, é necessário que os parceiros tenham consciência de si mesmos e da sua diferenciação do outro. Sem distinção eu-outro, não há possibilidade de relacionamento psicológico. Segundo Jung, quanto maior a área de inconsciência, menos o casamento é uma questão de escolha. É algo para a gente pensar, né? O quanto que a gente escolhe o casamento. Assim, no casamento, entre os jovens, haveria quase nada de relacionamento psicológico, pois a sombra ocuparia uma área ainda muito extensa de suas personalidades, incluindo as motivações inconscientes em relação ao casamento, tais como as influências parentais. Então, essa ideia da projeção é uma ideia importante, né? Porque dentro daquele eixo que eu falei do diagrama do professor e do aluno, né? Eu falei também que existe isso em relação ao terapeuta e o paciente e também entre os casais. Então, muitas vezes a gente vê os casais completamente imbricados numa projeção que um faz com o outro. Enquanto a gente está falando desse tipo de projeção, a gente pouca coisa pode fazer, né? Por quê? Porque são identificações inconscientes. E cada projeção vai existir simplesmente como algo muito natural e aceito sem crítica alguma. E somente muito mais tarde, se isso acaso ocorrer, será compreendida como tal e retirada. A inconsciência original, ainda meio animal, era conhecida ao adepto como nigredo, que é exatamente essa depressão, essa descida, né? Um caos, uma massa confusa e com um entrelaçamento difícil de desfazer entre a alma e o corpo. Justamente dessas cadeias, queria ele libertar-se pela separação, que é um outro momento da projeção em que a gente consegue se separar um pouco dessa fusão inicial que está existindo nessa participação mística, né? E estabelecer uma posição contrária. Isso é uma compreensão consciente e conforme a razão que se apresentasse como superior às influências do corpo. Mas tal compreensão somente é possível quando se puder retirar as projeções enganosas, que encobrem como um véu a realidade das coisas. Com isso, se suprime a identidade inconsciente com o objeto e a alma, então, é libertada de suas cadeias. Tudo aquilo que estiver consciente pode ser corrigido, mas o que escapar para o inconsciente se subtrairá para sempre à correção e poderá degenerar sem um crescimento totalmente desordenado, sem ser perturbado. E aí, a gente tem essa ideia, né, como eu falei antes, de toda a conexão de relações possíveis que acontece dentro de uma vida de um casal. Numa dinâmica conjugal, nós podemos observar que as pessoas escolhem um parceiro a partir da sua oposição inconsciente. Então, tudo aquilo que está no meu inconsciente vai ser também determinante numa escolha amorosa. A partir da obra do Jung, né, tipos psicológicos, a gente até pode imaginar como é que se daria uma dinâmica, onde um outro é exatamente a minha função inferior. Existem vários estudos, né, sobre terapia de casal que mostram que vários casais eles vão se encantar e vão na verdade, casarem por conta dessa oposição, por conta do outro ser exatamente aquilo que eu não sou. E aí a gente pode ir para o céu ou pode ir para o inferno, depende de como isso vai acontecer, né? Se eu sou, por exemplo, introvertida e vou fazer uma escolha amorosa com alguém extrovertido, isso é um convite para a minha individuação, mas também pode ser uma grande dificuldade que eu terei pela frente. O que está no meu inconsciente eu não conheço bem, mas ele tem vida. Essa ideia da vida é muito importante. O Jung ele vai realmente trazer essa ideia quando ele vai falar do que acontece no livro vermelho, né? Como que tem vida ali dentro, como que ali é tão real o que acontece ali, como qualquer outra coisa que acontece do lado de fora. Então,
é importante a gente observar o mundo do inconsciente, através dos sonhos, através da imaginação, através das fantasias. E tudo, então, que está no meu inconsciente eu não conheço bem, mas tem vida, e vai exercer uma grande influência na minha vida. E quanto mais inconsciente eu sou disso, mais esse aspecto vai tentar encontrar formas para se manifestar na minha vida. E uma dessas formas, às vezes, é na parceria amorosa. Então, a gente entender, por exemplo, essa frase, né? A vida de um casal é profundamente afetada pelos conteúdos psíquicos dissociados da personalidade consciente de cada um, né? Então, muitas vezes os casais ficam amarrados exatamente através do inconsciente um do outro, né? O Nário Varros, que é um analista junguiano de São Paulo, ele vai dizer que o vínculo conjugal é um vínculo paradoxal. O ser humano necessita do outro para saber quem é, mas, ao mesmo tempo, nascemos para a nossa individuação, para nos tornarmos o ser único que somos em potencial. Nessa busca pelo outro, ora buscamos situações que estimulam o desenvolvimento dos nossos potenciais ainda não atingidos, mas ora ainda vivemos situações que vão retratar uma necessidade de superar obstáculos que vão limitar o nosso desenvolvimento. Então, o que o outro me propicia? É uma mudança ou é uma estagnação? Essa é uma pergunta importante quando a gente atende um casal, né? A partir desse encontro, eu me potencializo ou eu me despotencializo? Dessa forma, né, que ele explicou, a gente pode pensar a vivência de pessoas que se apaixonam por pessoas difíceis, pessoas inadequadas, né? O que eu busco nessa projeção? O que eu estou buscando numa relação tão complicada e tão complexa? O vínculo conjugal, então, ele pode ser um campo de amplo desenvolvimento, mas também pode se tornar um campo de batalha e de estagnação dos cônjuges. Para Vargas, dificilmente conseguiremos fantasiar uma situação que possa propiciar uma melhor humanização para os arquétipos parentais, a grande mãe e o pai, do que a mãe e o pai pessoais, embora eles não sejam as únicas possibilidades. Benedito, a Vânia Diório, né, de São Paulo, também uma analista importantíssima de terapia de casal, ela vai descrever 2 movimentos distintos que envolvem o mecanismo de projeção. Ela pode ser um mecanismo de criatividade ou um movimento defensivo. Na projeção defensiva, o indivíduo é impelido pelas fantasias a buscar alguém que represente uma promessa reparatória para suas demandas inconscientes. Sua visão do outro, ela é difusa e é indiscriminada. Já na projeção criativa, há mais discriminação e o outro pode ser visto, então, com mais objetividade. Nessa condição, a escolha do cônjuge pode representar um caminho criativo para o meu desenvolvimento. Ou seja, a partir do outro, eu vou acionar as minhas forças psicológicas, as minhas forças psíquicas. O outro vai ser um convite para a minha transformação e não um convite para a minha estagnação. No caso do casamento, os parceiros, a Wanda vai dizer, os parceiros acabam se tornando hospedeiro das projeções um do outro, o que vem a ser uma garantia para ambos se manterem bem próximo dos próprios conteúdos projetados. Eles ficam ligados a si mesmo através do outro. Por isso, mesmo insatisfeitos com a relação, eles precisam permanecer juntos. Essa identidade arcaica, ela só é possível quando ambos estão presos no mesmo complexo. E aí você vê a total junção nessa relação do inconsciente. O que os mantém juntos é o desejo inconsciente de destruir o outro, pois se sentem destruídos e impotentes para qualquer renovação e culpa o outro por essa destruição. Se os arquétipos da ânima e do ânimos são os maiores responsáveis pelos relacionamentos amorosos, podemos vislumbrar, então, a complexidade psicológica que vai envolver a escolha dos parceiros e a manutenção de uma relação quando esses arquétipos se encontram presos e contaminados pela sombra. Para Jung, a ânima inicia seu desenvolvimento a partir da identificação parcial do homem com a sua mãe. E a raiz do desenvolvimento do ânimos está, então, na identificação parcial da mulher com seu pai. É possível que, durante um período de desenvolvimento, as experiências ligadas ao arquétipo da grande mãe contenham as experiências da ânima. Nesse período de indiscriminação, a mãe é o objeto que estabelece a conexão entre esses 2 arquétipos. Então, a mãe ela é fonte tanto de projeção do arquétipo da grande mãe como da ânima. E o pai, tanto do ânimos como do arquétipo do pai. Nesse período, né, a mesma coisa acontece com o pai. Ele vai constelar o arquétipo do pai junto com o ânimos. Daí a importância da criança ir gradualmente retirando do pai
desses pais pessoais a projeção tanto de pai como de mãe arquetípicos. O desenvolvimento dos arquétipos da ânima e do ânimo, na sua expressão mais plena, está relacionado diretamente ao descolamento dessa experiência arquetípica, do materno e do paterno desses pais pessoais, como os únicos portadores que eles vão ter, para outras situações. Se as projeções arquetípicas não forem, por fim, retiradas dos pais, o indivíduo ele vai tender a cair, seja no papel de filho ou no de progenitor arquetípico, em todos os relacionamentos que ele vier a estabelecer. Razão pela qual é extremamente difícil conhecer a experiência de uma relação individualizada, igualitária, com quem quer que seja. Essa ideia é interessante, né? Porque ela vai falar... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Oi, Carla. Oi. Só a questão do tempo, bem? só para... Tá tudo bem. Para tentar encerrar, faltando pelo menos uns 10 minutos para as perguntas, que tem algumas perguntas aí, tá bom? Tá ótimo. Eu vou só fechar aqui, ó. Já estou fechando já. É que eu estava na dúvida se estava tudo tranquilo. Então, essa ideia da projeção arquetípica, quando ela não é retirada dos pais, o indivíduo ele vai tender a cair, então, numa relação de filho ou de pai, de filha ou de mãe, na relação que ele vai estabelecer no casamento. Então, por isso que é bem importante, né, esse descolamento dessas figuras. Guggenheim Craig tem um livro chamado O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, onde ele vai distinguir dois tipos de casamento. O casamento que ele vai chamar de bem-estar e o casamento de salvação. O bem-estar está relacionado com a busca da felicidade. E a salvação, a busca do sentido, do significado da vida. O processo de individuação está relacionado ao de salvação. A meta da individuação é a salvação da alma. Então, um casamento de individuação seria um meio de você descobrir a alma através do confronto com o outro, até que a morte os separe. Um local de individuação, onde há atrito, amor e rejeição, onde se conhece a si mesmo e ao outro, ao mundo, ao bem e ao mal. A outra concepção de casamento seria a concepção do bem-estar. Ele diz que essa concepção é totalmente falida, visto que a convivência diária e rotineira entre duas pessoas vai trazer conflito e vai exigir confronto. Diz a sabedoria popular que é necessário comer um saco de sal juntos para se conhecer alguém. Então, um dos conflitos mais difíceis no casamento, né, está relacionado ao fato das pessoas sentirem que, quando elas garantem a conjugalidade, elas perdem a individualidade. E quando elas privilegiam a individualidade, elas correm o risco de perder a conjugalidade. Então, como que você vai conseguir balancear essas duas possibilidades, né? Há um encontro entre duas pessoas, quando na vivência da alteridade, cada um é símbolo da transformação do outro. Isso é muito interessante entender como é que eu posso ser símbolo da mudança do outro, né? Uma transformação. Só que eu só vou conseguir fazer isso se você também estiver nesse processo, né? Se eu também estiver em busca disso, porque senão eu posso buscar, o outro vai ser exatamente aquilo que a gente falou, né? Eu vou fazer uma projeção defensiva e o outro vai funcionar, né, para alimentar tudo aquilo que eu quero que ele seja, tá? Assim, o encontro com o outro torna-se mais possível nos relacionados, o que precisa ser resgatado e crescer dentro de nós. A partir do outro, eu vou me encontrar. Spinoza ele vai falar dos bons e dos maus encontros, né? Através da sua noção de afetos. Ele vai dizer, por afeto, compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Sobre os maus encontros, Spinoza vai dizer que acontece quando uma afecção nos leva para uma condição menor de potência. Nossa força para existir e agir, afetar e ser afetado diminui. Todos os encontros que nos afastam da realidade de nós mesmos, nos limitando, fechando o mundo, seriam um exemplo dessa dinâmica. Por outro lado, ele vai dizer que num bom encontro, as relações podem se compor e aumentar a sua capacidade de agir. Spinoza chama de um bom encontro um momento onde nos tornamos mais próximos do mundo e de nós mesmos, ampliando a nossa capacidade de afetar e ser afetado. Então, aqui é um filme que eu não vou passar, mas é uma sugestão, né? Que é um filme que acabou de entrar no Netflix, contando a história da Maldi, que é uma artista que ficou bem famosa, e ela é uma mulher, né? Na época de 40, década de 40 e 50. Isso aqui é a personagem, a Sally Walks, fazendo o papel dela. Essa aqui é a pessoa na vida real, que ela sofria de artrite reumatoide, e ela tem uma grande dificuldade para andar.
por conta disso, e a família inteira não cuida dela, a família inteira não quer saber dela, até que um dia ela resolve pedir emprego para um vendedor de peixes, uma pessoa agressiva, uma pessoa grossa, ela passa maus momentos com ele, porque ele bate nela, ele agride ela, mas ele vai se transformando. Então, esse filme é todo o processo de transformação. Olha o que ela faz na casa dela. Ela começa a pintar a casa dela, ela colore essa casa. Interessante o processo do resgate através da arte, de novo, né? No outro filme, através da música. E aqui, através da pintura. E aí ela vai fazendo várias montagens, vários quadros, né? E vai se tornando uma pessoa famosa, inclusive. Ela, hoje em dia, é uma pessoa bem famosa. E fala um pouco, então, do quanto que o Everett, que esse vendedor de peixes, ele vai sofrer uma grande transformação. E o tempo todo, o que chama a atenção é a Maud tranquila, calma. Apesar dela ter sido abusada, ela foi maltratada por ele, ela consegue manter uma singularidade, uma leveza. O filme é muito bonito. Então, é uma dica de filme. Bom, e aí vou fechar, então, com essa fase do Jung, que eu acho que é bem legal, né? Que ele fala o seguinte: quanto menos compreendermos o que nossos pais e avós procuraram, tanto menos compreendemos a nós mesmos e contribuímos com todas as nossas forças para arrancar o indivíduo dos seus instintos e de suas raízes, transformado em partícula de massa, obedecendo somente ao que Nietzsche chamava o espírito da gravidade. E Nietzsche, falando: creio que aqueles que mais entendem de felicidade são as borboletas e as bolhas de sabão. Ver girar essas pequenas almas leves, loucas, graciosas e que se movem é o que arrancam as lágrimas e as canções. Eu só poderia acreditar em um Deus que soubesse dançar. E quando vi meu demônio, pareceu-me sério, grave, profundo, solene. Era o espírito da gravidade. Ele é que faz cair todas as coisas. Não é com ira, mas com riso que se mata. Coragem, vamos matar o espírito da gravidade. Eu aprendi a andar. Desde então, passei por mim a correr. Eu aprendi a voar. Desde então, não quero que me empurrem para mudar de lugar. Agora sou leve, agora voo. Agora o vejo por abaixo de mim mesmo. Agora um Deus dança em mim. Então, eu espero realmente que eu tenha podido contribuir com algumas questões. É claro que é muito pouco tempo, né? Eu tenho que correr, mas eu espero que eu tenha contribuído com essas questões. E agora eu preciso voltar para a sala. Como é que volta para a sala? Botei. Eu acho que enfatiza um pouco a necessidade da liberdade, né? Porque a gente só consegue deixar o outro livre quando a gente também está livre. Né? Então, a importância da gente conservar isso, né? Da gente cultivar essa liberdade. E esse filme fala exatamente disso, porque ela é uma pessoa, apesar de toda a dor dela, todas as dificuldades dela, ela é uma pessoa que ela consegue passar uma leveza, uma tranquilidade, e esse vai ser fundamental para a mudança dos dois, né? Então é isto. Muito bom, Carla. Obrigado. Temos aqui algumas perguntas. Eu não vou conseguir ver todas, mas eu vou tentar agrupá-las aqui de acordo com os momentos, né, da palestra. Assim. O Matheus Braga, ele está perguntando quais as implicações da educação domiciliar, acho que isso tem, educação domiciliar, eu acrescento aqui familiar, né, para o desenvolvimento da personalidade. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu só tentar voltar para a sala. Tá. Espera aí. Eu estou botando só uma parte, mas tudo bem. Então... Acho que se você parar de compartilhar a sua tela, acho que aí volta. Isso. Voltou. Então vamos nós. Qual é a implicação da educação domiciliar para o desenvolvimento da personalidade? Então, eu acho que isso tudo que o Jung vai trazer, né, nesse livro, ele vai trazer a importância do exemplo, né? Então, ele não está preocupado com o método, ele não está preocupado com a pedagogia no sentido formal. Ele está preocupado do quanto que o professor, né, os próprios pais, né, porque ele fala bastante da história familiar, eles vão servir como exemplo para esses filhos, né? Então, essa comunicação que eu trouxe o tempo todo aqui, da comunicação do inconsciente, isso é que vai ser o fundamental. Então, dependendo de como essa família vai estabelecer essa educação, né, e aí dentro desses parâmetros que a gente falou aqui, não teria nenhuma questão, não teria nenhum problema. Existem várias pessoas que fazem isso, né? Então, a questão não está no método, né? Está na maneira como os filhos vão elaborar essas vivências,
com esses pais em casa. Não sei se eu respondi a pergunta. Ok. Eu queria também só acrescentar aqui uma pergunta também, que é relacionada a isso. Na sua experiência, Carla, como terapeuta de casal, né, você falou ali da questão da separação, né, daquele caso clínico lá do início, que o Jung relata, daquela menina. Você vê isso acontecendo, da separação gerar uma melhora no estado geral da criança? Porque muitas vezes os pais não se separam por receio do dano que isso pode causar aos filhos, né? Isso é uma questão que a gente ouve muito na clínica. Eu queria que você, como terapeuta de família junguiana, falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa pergunta é muito importante, porque assim, o que está em jogo aí não é a separação concreta, né? É a separação psicológica. Então, muitas vezes, muitos casais chegam querendo se separar. E aí, uma discriminação importante é: que separação vocês estão falando? É uma separação concreta? Cada um vai morar na sua casa? Ou é uma separação psicológica? Se for uma separação psicológica, que é o que a gente faz na clínica, independente, existem vários casais que vão ficar casados, mas eles passaram por essa separação psicológica. E isso é muito importante, porque no momento em que a pessoa consegue se separar psicologicamente dessa vivência destruidora, porque muitos casais, eles passam por vivências muito adoecedoras, então, dessa dinâmica, tem que se separar. Porque o que adianta um filho misturado nessa dinâmica familiar terrível? É claro que os filhos são depositários. Então, o ponto principal é: essa separação ela tem que ser psicológica. Porque eu posso me separar concretamente e passar minha vida inteira psicologicamente presa ao meu ex-marido. Ou eu posso conseguir me separar psicologicamente e continuar casada. Até o Arnaldo Jabbour tem uma frase que ele fala isso, né? Eu tive vários casamentos no mesmo casamento. Então, a gente está falando de uma separação psicológica. Isso é um fato. E o outro é o grau de projeção que os pais jogam nos filhos. Então, quando eu falo assim, eu não me separo por causa do meu filho, eu estou colocando o meu filho como responsável do meu casamento. O meu filho é meu filho. Uma coisa é a relação do meu casamento, a outra é o meu filho. Então é importante, né, uma coisa que a gente trabalha bastante na terapia de casal, é essa discriminação. O casal, se ele se separar, ele vai se separar enquanto marido e mulher. Mas eles vão ser sempre pai e mãe. Então é todo um trabalho que a gente faz na terapia de casal, quando existe, né, às vezes o trabalho é mediação para separação, mas ainda assim, uma mediação onde essa separação pode acontecer de uma maneira melhor, para que todo mundo fique bem. Claro que não é fácil, é claro que quando a gente se separa, né, a separação é uma dor, né? Então envolve muita dor, envolve muito luto, e nem sempre os casais estão prontos para isso também. Mas, com certeza, se a gente consegue fazer uma boa separação e os pais conseguem perceber e caminhar, e continuar a caminhar, porque esse é o grande dilema, né? Os casais, às vezes, se separam, mas eles ficam estagnados. E aí, é claro que os filhos vão ficar depositários dessas projeções. Então, o que a gente vai observar é a qualidade de projeção em cima dos filhos. Ok. Carla, a Fabiane Valmori perguntou aqui: o que o Jung chama de incesto inconsciente? Quando e se ocorre entre casais? Então, esse incesto inconsciente, essa energia que está fundida, né? Não existe, por exemplo, quando eu usei o exemplo do caso do pai da menina, né? Essa fusão. O pai, ele por estar com uma questão complexa com a mulher, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma regressão, né? A libido dele vai regredir e vai buscar a filha. Ou seja, essa energia que deveria estar direcionada para a esposa dele, né? No caso, ele está no casamento, quando isso não acontece, não existe essa relação, essa energia ela pode regredir ou para a mãe dele, no caso da avó, que é o sonho que a menina tem, ou muitas vezes para os filhos, que é o mais comum, inclusive. Então, os filhos ficam presos nesse incesto inconsciente com os pais. Então, isso é o casamento inconsciente, não é um incesto concreto, nada disso, isso é o de menos até, porque o Jung, no momento nenhum, ele se preocupou com isso. Ele está falando de uma energia que fica fundida e uma indiferenciação, onde o pai e o filho, por exemplo, estão fundidos um no outro. Ok. Temos algumas perguntas aqui sobre a questão das maldições familiares, né? O Sérgio também fez um comentário, mas no início, se haveria essa correlação também entre a constelação familiar do Hellinger, né, com o que o Jung traz, eu acho que sim, né? E em relação a isso, a Jucirene Azevedo também pergunta
se a maldição familiar, quantas gerações poderia atingir uma maldição familiar, né? Não sei se a gente consegue quantificar isso. Eu vou tentar condensar algumas perguntas numa só. Então, essa questão do Hellinger, se a maldição, quantas gerações isso pode atingir, né? A Márcia Bottini também fala se é possível a redenção da maldição familiar através da revelação dos segredos, né? Se a gente, ao trazer consciência, como aconteceu lá no exemplo do filme, né? Dessa maldição, se é possível haver uma redenção. Seria mais ou menos essas perguntas aí. Primeira pergunta do Hellinger. Apesar de ser... Até o Jung escreveu um livro, um texto, no início da clínica dele, chamado Constelação Familiar, onde ele vai falar dessa fusão desses inconscientes. O trabalho do Bert Hellinger vai para uma outra direção, que a gente até pode aproximar, a gente até pode fazer várias relações, mas não é a mesma coisa, tá? Importante diferenciar. O trabalho do Jung, por que a gente pode aproximar? Porque a gente pode trazer uma leitura simbólica dos personagens, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma dramatização no consultório onde a família está presente, mesmo não estando presente. Posso usar a caixa de areia, através do desenho, eu posso fazer o genograma. Então, tem várias técnicas que eu posso trazer essa família. Mas a técnica do Bert Hellinger é muito específica. Ela é dentro de uma composição onde você realmente vai encenar esse drama com personagens. Então, eu não falaria que são coisas próximas, assim, apesar de a gente poder fazer essa relação. Com relação à maldição, né? Com certeza, né? Na verdade, o que acontece ali, o que o Miguel faz no resgate familiar, ele revela o segredo, né? O segredo, ele é um veneno, né? Principalmente um segredo que a gente nem sabe que tem, quer dizer, aquela família inteira fica amarrada ali, você vê geração em geração, as pessoas nem sabiam, elas já ficam, a história que acontece com a tataravó, passa para a avó, que passa para a mãe, que passa para a filha. Então, apesar do filme trazer uma linguagem assim, muito em cima da música, a gente pode trazer isso de várias maneiras na clínica. O quanto que a gente não conhece a nossa família, o quanto que a gente não conhece a família que realmente a gente pertence. Então, o genograma, por exemplo, é uma grande técnica que a gente usa na terapia de família, de casal e até individual, porque vai buscar um pouco essas configurações, os parentes, as relações que eu estabeleço. Então, muitas vezes, eu nem conheci o meu avô, mas o meu avô é a pessoa mais importante da família. E eu vou precisar, então, conversar com ele. Eu vou precisar saber dessa relação. E com relação ao número de gerações, eu não falaria isso, porque eu acho que é tão relativo, né? É muito relativo dizer isso, porque depende, né? Como cada um vai estabelecer isso, né? Enfim, eu não falaria, não arriscaria falar um número específico e fechado, não. Eu acho que cada dinâmica é uma dinâmica e a gente vai ter que trabalhar as particularidades delas, né? Cada maldição é cada maldição, né? A Aline de Coster está perguntando sobre o uso de caixa de areia na terapia familiar e a Mariana Florian está pedindo uma indicação de livro sobre relações conjugais e clínica junguiana. Uhum. Bom, trabalho com caixa de areia é sempre muito importante, né? Exatamente por isso, você vai poder montar cenas, né? Então, você pode montar cenas, e aí é interessante porque não necessariamente trabalho familiar, né? A gente pode fazer isso em cima de um indivíduo. A gente pode trabalhar a família no indivíduo. A gente pode pedir uma cena de uma família na caixa de areia e perceber quais são as peças que foram escolhidas, né? Para quem que ela escolheu botar a mãe, quem ela escolheu colocar o pai. Então, a gente monta uma cena familiar na caixa de areia, né? Ou com a família toda, né? Ou mesmo com o indivíduo sozinho. Porque é isso que é importante entender, que mesmo que a gente não seja terapeuta de família e terapeuta de casal, todos nós temos a nossa família. E todos os pacientes que estão no nosso consultório também têm uma família. Então, a técnica do genograma é uma técnica que vai rapidamente mostrar para a gente como essa dinâmica familiar ela é inserida no nosso processo. Então, essa proximidade, né, de a gente poder entender a relação sistêmica, né, são grupos, né? Então, eu também tenho um casal dentro de mim. Eu posso não fazer terapia de casal, mas quando eu levo o meu marido, o meu namorado, a minha esposa, a pessoa que está comigo, eu estou me levando também, né? Então, é importante entender como que são esses personagens internos, como é que eles se configuram internamente. Então, a caixa de areia é uma técnica maravilhosa, né, para ser usada, sim, na terapia de família, uma forma de elaboração desses processos, porque com a caixa de areia, muitas vezes, através da emergência da cena,
só através da emergência da cena a pessoa já começa a constelar uma situação diferente, a tomar consciência de um processo que até então ela não tomava consciência. Então, é bem interessante. Bom, e com relação aos livros, existe um livro da Wanda Diório, que é um livro bem bacana, ela é uma terapeuta de casal de São Paulo, da SBPA de São Paulo, chamada Terapia Conjugal. Existe também uma coletânea também, eu posso até depois mandar, assim que eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas também falando de terapia familiar junguiana, é uma coletânea de vários artigos também. O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, essa é uma obra clássica do Guggenheim Craig, que é uma citação que até usei aqui. Esse livro é maravilhoso também para ser lido. E por agora, sim, que eu esteja lembrando, esse texto que eu usei hoje, né, da obra do Jung, que fala bastante sobre essas relações conjugais. E depois eu lembro de mais. Agora, por agora, foi isto. Muito obrigado, Carla. Vou passar a palavra aqui ao Marcelo, para ele fazer algum comentário, fazer o nosso encerramento também. Tá bom, muito obrigada aí pela atenção de todos. Bom, obrigado a todos, especialmente a Carla pela palestra e pelo tema, que eu acho que é um tema de muita atualidade, até pela transformação que as famílias estão passando na atualidade, né? O modelo familiar que Jung trabalhava, aquele modelo de família nuclear do início do século XX, né? É um modelo datado, ele está até hoje em vigência, porém, existem outras configurações familiares aí no cenário, né? E essa abordagem junguiana, eu acho que com a metodologia junguiana pode trazer um instrumental muito interessante para a gente entender, né, essa constelação familiar atual, né? Então, agradecer a Carla, agradecer a todos que participaram, especialmente a quem fez perguntas, né? E é isso. Vamos encerrar por aqui. Amanhã também a semana continua, tá? Sempre às 11 da manhã e às 15 horas, tá? Também deve ser um tema interessante, agora eu não recordo. Eu até anotei aqui, mas eu perdi minha anotação. Eu vou até enviar uma mesa. Então é isso. Então agradecer a todos, tá? E até amanhã, se possível. Um abraço aí para todos. Saudações junguianas. Tchau, tchau.